Mes élèves, vous allez bien? Hoje, mais um conteúdo muito importante para vocês aqui. E olha o título desse conteúdo, pessoal. Passé composé versus imparfait. Ou seja, o passé composé e o imperfeito. Como que podemos usar um e outro? Qual que é a diferença de um tempo com outro tempo verbal? Isso confunde muita galera. Vamos tentar trabalhar da forma mais sucinta que possível, mais tranquila. Tem exemplos para vocês e esse conteúdo vai estar disponibilizado para vocês também na forma de PDF, tá bom? Quando a gente começar, se você não assistiu a aula do passé composé e do imperfeito, tem os cards aqui. Assistam lá, pessoal. Aprendam primeiro a conjugar os verbos do passé composé. Quando que a gente usa de uma forma geral, passé composé, por exemplo, e o imperfeito também. São dois termos verbais extremamente importantes na língua francesa, que a gente usa o tempo todo. O tempo todo. O porém é porque o pessoal fica, ué, filho, mas espera aí. Quando que eu uso passé composé? Quando que eu uso imperfeito? Nesse caso, como é que eu poderia usar? Então, a gente vai ver isso hoje, tá? Mas antes disso, dá uma olhadinha lá, tá? E se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, dá aquela força pra gente. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Passé composé ou imparfait. Eu já vou direto na diferença de um para o outro, tá? Como eu disse para você, nós temos vídeo aula só falando dos dois termos verbais. Bom, aqui, nessa coluna aqui, a gente vai ver o passé composé e aqui o imperfeito. Eu vou fazer o seguinte. Número 1, passé composé, a gente usa para tal caso. Número 1, imperfeito, tal caso. Para a gente fazer a comparação real desses dois termos verbais. Bom, vamos lá. Número 1, un moment précis dans le passé. Ou seja, o passé composé, um momento preciso, exato, definido do passado. Usamos o passé composé. Um exemplo. Il est parti au travail à 6 heures du matin. Ou seja, ele foi para o trabalho às 6 da manhã. É um momento exato, é um momento preciso. Passé composé. Agora, número 1, imperfeito. Un temps indéterminé. Ou seja, um tempo indeterminado. O tempo aqui não vai ser mais preciso. Então, a gente vai usar o quê? Imperfeito. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, quand j'étais jeune, ou seja, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quand j'étais adolescent, quando eu morava na França, quand j'habitais en France. Então, são tempos indefinidos, indeterminados, usamos o imperfeito. Perfeito. Vamos dar sequência. Número 2, passé composé. Une action faite une seule fois. Ou seja, uma ação realizada, feita uma única vez. Onde, gente? No passado, é claro, porque eu estou falando do passé composé. Uma ação que foi feita uma vez só no passado. Por exemplo, se eu falo assim, ce matin, j'ai étudié italien. Ou seja, essa manhã eu estudei italiano. Quando que foi feita a ação? Essa manhã. Então, a ação foi realizada essa manhã, uma vez só. Foi realizada num tempo preciso e é apenas essa manhã. Estou definindo aqui. Ce matin. Passé composé. Número 2, imperfeito. Quando que nós podemos usar? Une habitude. Une action répétée. Ou seja, um hábito do presente, Felipe? Não, do passado. Uma ação que era habitual no passado. Então, veja bem, olha essa frase. Tous les matins, je prenais le petit déjeuner au café. Ou seja, todas as manhãs eu tomava meu café da manhã no café, ou seja, numa cafeteria, né? Por exemplo. Então, veja bem, aqui é um hábito do passado. E aqui é um detalhe muito interessante. Quando os alunos querem falar de hábitos, uma coisa cotidiana, por exemplo, eu faço essa ação sempre, se essa ação ainda está sendo realizada, por exemplo, eu ainda faço nos dias de hoje,
Eu vou usar a conjugação do imperfeito? Não, gente, eu vou usar o presente. Quando eu falo assim, ó, tous les jours, je pars au travail en voiture. Ou seja, todos os dias eu vou ao trabalho de carro. Perfeito. Porque é uma coisa que eu fazia, eu estou fazendo e farei. Então, eu vou usar o presente. Aqui, perfeito é coisa do passado. Antigamente, Felipe, eu tomava o meu café da manhã em uma cafeteria. Perfeito. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Então, hábitos do passado. Tome muito cuidado com isso. O pessoal confunde muito isso aí. Vamos para o 3. Passé composé. Une durée de temps déterminée. Ou seja, uma duração de tempo determinada. O tempo do passé composé é preciso. Então, a duração de uma ação vai ser determinada, vai ser precisa. Por exemplo, j'ai travaillé 2 ans dans cette indústria. Ou seja, eu trabalhei 2 anos dentro dessa indústria, então desta indústria. Ou seja, a duração de tempo aqui é definida, é precisa. Olha o 3, o imperfeito. Une durée de temps indéterminée. Ou seja, uma duração de tempo indeterminada. Indeterminada. Ou seja, o tempo não é mais preciso, o tempo aqui é indeterminado. Veja bem, dans mon pays, je travaillais dans l'école. Ou seja, no meu país, eu trabalhava na escola. Dans mon pays, je travaillais dans l'école. Ok? Eu trabalhava. Por quanto tempo? Eu não sei. Vamos lá. 4. Passé composé. Une séquence d'actions différentes. Ou seja, uma sequência de ações diferentes. Mas aqui, isso aqui, pessoal, geralmente fica um pouco confuso, tá? Mas quando eu falo assim, uma sequência de ações diferentes, quer dizer que tem uma sequência tem algumas ações, só que essas ações foram realizadas uma única vez no passado também. Então, olha esse exemplo. Il a mis son chapeau, il a pris son téléphone et il est parti au bureau. Ou seja, ele colocou o chapéu, ele pegou o telefone e ele foi para o escritório. Pronto, imagina, é uma ação, são sequências de ações, mas cada uma foi realizada uma única vez no passado. Tá? Agora, olha o 4 imperfeito, é uma coisa diferente aqui. Une description dans le passé. Geralmente, quando a gente vai descrever um objeto, algo, uma situação no passado, usamos o imperfeito. Veja bem, samedi matin, il faisait froid. Samedi matin, il faisait froid. Ou seja, sábado de manhã fazia frio. Il faisait froid. E para a gente finalizar aqui, passé composé. La fréquence d'une action précise. Felipe, peraí. Passé composé eu posso usar também para frequência? Sim, mas eu tenho uma precisão. Quando eu falo frequência, tipo assim, eu fui 10 vezes na praia. Tem uma frequência aqui, mas a frequência é delimitada, ela é precisa. Então, nesse caso, podemos usar o passé composé. Veja bem, olha essa frase. Je suis allé 5 fois au Portugal. Ou seja, eu fui 5 vezes em Portugal. Mas se for mais, se for 20, 30 vezes, não tem problema. A ação ainda é uma sequência mais precisa. O imperfeito nós vamos usar quando a gente não coloca uma precisão dessa frequência no passado. Veja bem, la fréquence de l'action est inconnue. Ou seja, a frequência de uma determinada ação é desconhecida. Quando eu falo assim, quand j'étais jeune, o tempo aqui é impreciso, quando eu era jovem, foi o primeiro exemplo que nós vimos, j'allais souvent au Portugal. Ou seja, eu ia sempre em Portugal. Quantas vezes? Não sei.
Então, aqui é impreciso, então eu vou usar o imperfeito. Resumindo, passé composé usamos para o tempo preciso, duração de uma ação precisa. A ação foi feita uma única vez no passado ou uma frequência limitada. Imperfeito, o tempo é impreciso. A duração da ação imprecisa, frequência desconhecida, descrições do passado. Uma única coisa que eu quero passar para vocês aqui também, como exemplo, muito interessante para vocês podem pegar o seguinte. Veja bem, olha esse exemplo. Vou tirar aqui do negrito. Se eu falo assim para vocês. J'étudiais français chez moi quand le téléphone a sonné. Veja bem, aqui nós temos uma frase, tá? E eu tenho dois tempos verbais aqui. Eu tenho esse aqui que está no imperfeito e eu tenho esse aqui, gente, ó, que está no passé composé. Vai, Felipe, peraí. Mas por quê? Veja bem, aqui um outro detalhe muito interessante que a gente usa muito também na língua portuguesa. Veja bem, o que eu quis dizer? J'étudiais français chez moi, ou seja, eu estudava francês na minha casa quando o telefone tocou, quand le téléphone a sonné. Por que uma eu usei o imperfeito e a outra eu usei o passé composé? Tem uma pequena explicação para isso. Veja bem, gente. Essa primeira ação aqui, ó, eu vou chamar de ação principal. Mas eu prefiro não definir dessa forma. Gramaticalmente a gente fala assim, ação principal. Mas eu prefiro dizer também que é a ação que está sendo feita, que está em andamento. Porque se vocês param para pensar, imagina, eu estudava francês, então eu estava estudando francês. Essa é a ideia. Ela está em andamento, no passado. Em um momento do passado, o telefone tocou. Aqui já é uma ação pontual. Então, le téléphone a sonné já seria uma ação secundária. Nós temos a ação principal, que eu prefiro falar que é a ação que está em andamento, e a ação secundária, que é uma ação pontual no passado. Então, a gente usa muito isso em português. Ah, Felipe, eu estava falando ao telefone quando minha mãe chegou. Aí, eu estava falando ao telefone, je parlais au téléphone quand ma mère est arrivée. Também, imperfeito, a ação que estava em andamento, falando ao telefone. Minha mãe chegou, foi uma ação pontual do passado. Isso é muito interessante, tome muito cuidado com isso, tá? Então, tentem verificar isso aí no dia a dia, quando vocês forem usar esses dois tempos verbais, tá bom? Agora, o pessoal vai colocar em prática. Vou deixar esse conteúdo, dá uma treinada, pratiquem bastante. Agora, bons estudos para vocês. Bonnes études, merci beaucoup. Au revoir.